A dica cultural de hoje é o livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. O narrador principal, mas não exclusivo, das centenas de fragmentos que compõem este livro é o semi-heterônimo Bernardo Soares. Ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa, ele escreve sem encadeamento narrativo claro, sem fatos propriamente ditos e sem uma noção de tempo definida. Ainda assim, foi nesta obra que Fernando Pessoa mais se aproximou do gênero romance. Os temas não deixam de ser adequados a um diário íntimo, a elucidação de estados psíquicos, a descrição das coisas, através dos efeitos que elas exercem sobre a mente, reflexões e devaneios sobre a paixão, a moral e o conhecimento. Dono do mundo em mim, como de terras que não posso trazer comigo, escreve o narrador. Seu tom é sempre o de uma intimidade que não encontrará nunca o ponto de repouso. O livro é uma reunião póstuma de mais de 400 fragmentos de prosa escritos entre 1913 e 1934, um ano antes da morte de Fernando Pessoa. Diante deste que é o grande e inquietante livro de Fernando Pessoa, o leitor pode escolher dois caminhos: abri-lo ao acaso e ser surpreendido pelas pílulas filosóficas espalhadas em cada trecho, ou, como recomendam alguns críticos, seguir de modo convencional, página a página, e compreendê-lo como algo próximo da estrutura de um romance, com narradores e personagens de contornos próprios. Seja qual for o método, atravessar o livro do Desassossego é uma experiência singular. O livro do Desassossego de Fernando Pessoa, assinado pelo seu heterônimo Bernardo Soares, é a obra mais importante e mais profunda, e de Pessoa é a que mais reflete a complexidade da sua mente. É a obra do autor que mais se aproxima do gênero romance, assemelhando-se a um diário íntimo, ficcionado, escrito por Bernardo Soares, um ajudante de guarda-livros que redige a partir de um escritório da Baixa de Lisboa, num quarto andar da Rua dos Douradores, no qual expõe as suas vivências, interrogações e reflexões. Esta característica torna o livro singular, já que não tem uma narrativa definida, com princípio, meio e fim. O livro do Desassossego foi publicado pela primeira vez em 1982, quase 50 anos depois da morte de Fernando Pessoa, e resulta da junção de textos avulsos encontrados no espólio de Fernando Pessoa. Esse espólio junta fragmentos autobiográficos, textos introspectivos, reflexões e pequenas descrições. O autor, Bernardo Soares, que assina esses textos, é o heterônimo pessoano que mais se aproxima do ortônimo Fernando Pessoa, pois surge como um autorretrato do próprio autor. Não é por acaso que Bernardo Soares diz ser ajudante de guarda-livros de um escritório da Baixa de Lisboa, pois o próprio Fernando Pessoa foi correspondente de línguas no escritório nessa mesma zona, e chega a colocar como personagens do livro, do Desassossego, pessoas do escritório onde trabalhava, mantendo alguns nomes e alterando outros, como o patrão Moitinho de Almeida, que na obra se chama Vasques. Fernando Pessoa, que gostava de se refugiar em personalidades inventadas para exprimir o que via e o que sentia, diz, imaginando que conheceu Bernardo Soares numa pequena casa de pasto, café, frequentada por ambos. Foi aí que Bernardo deu a ler a Fernando Pessoa o seu livro do Desassossego. Na verdade, Bernardo Soares é apenas uma máscara que Fernando Pessoa usa para fazer confissões pessoais, como um diário pessoal, que oscilam entre a inquietação, o tédio, a angústia e uma grande lucidez e capacidade analítica. É por isso que Bernardo Soares é considerado como um semi-heterônimo, porque, tal como seu próprio criador explica, não sendo a personalidade a minha, é, não diferente da minha, mas uma simples mutilação dela. Bernardo Soares sou eu menos o raciocínio e a afetividade, como é escrito sob a forma de diário sem datas o livro do Desassossego, que é uma obra fragmentária, sempre em estudo por parte dos analistas pessoanos, tendo essas interpretações díspares sobre o modo como organizar o livro. A organização desses textos deu origem a edições distintas que variam consoante os critérios utilizados pelos editores.
É por isso que não é raro encontrar diferentes edições do Livro do Desassossego em que a disposição e a organização dos textos são diferentes. Os mais puristas defendem a publicação ideal do Livro do Desassossego em versão folhas soltas, sem encadernação, o que, segundo os mesmos, permitiria manter a ideia original de Pessoa, deixando a cargo do leitor o encadeamento da leitura. Fernando Pessoa nasceu em 1888 e faleceu em 1935, é um dos maiores poetas da língua portuguesa. Deixou uma obra vasta e, em grande parte, inédita em vida. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que, tentado, vencer o mal e o bem, antes que já libertado deixasse o caminho errado por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera. Sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida verde, uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado e ela pra ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino. Ela dormindo encantada, ele buscando assentino, pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora e falso, ele vem seguro. E vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. Ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia.